Então, vocês estão aqui, eu também, objetivando conhecer um pouquinho a ferramenta relacionada ao Construct 2, o que é que ela pode fornecer quanto a recursos de criação de jogos 2D e provar para vocês que mesmo aqueles que nunca tiveram contato com linguagens de programação ou com tecnologias voltadas para a programação, a partir dessa ferramenta, será capaz de desenvolver desde pequenos joguinhos 2D até jogos mais robustos, sem precisar ter skills tão grandes em ciência da computação, por exemplo, que é meu caso. Eu gosto muito dessa ferramenta porque eu sou professor de disciplinas introdutórias de programação. Então, para quem tem curiosidade em conhecer o mundo do desenvolvimento, o Construct 2 é uma porta muito interessante. Também para designers que também não querem depender de programadores para poder criar seus jogos, também é uma ferramenta excelente. E para a galera que gosta de desenvolver por hobby, que também é meu caso, o Construct 2 quebra muito galho. Então, ela, além de ajudar quem quer ingressar no mundo do game design, também é uma grande fonte de diversão também. Eu quis escolher a área de ciência da computação justamente porque eu queria ser um game designer. E nas andanças na universidade, no mestrado e agora no doutorado, acabei me interessando pela docência e pela pesquisa. Mudou o meu foco de trabalho, mas o mundo dos games, mesmo que por hobby, não me largou. Foi o meu motivo de entrar na área e eu não quis deixar, e o Construct 2 também me permitiu que eu não largasse meu sonho de infância, vamos dizer assim. Ok? Então eu vou compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês e espero que vocês saiam daqui também com a mesma motivação que eu tenho, não só de utilizar ela como uma ferramenta de engrandecimento profissional, mas também como mais uma diversão. Tranquilo? Mas muitos de vocês veem criação de jogos, veem a palavra Construct 2, mas muitos não tiveram contato com a ferramenta e nem com os recursos principais que elas podem fornecer para quem venha utilizá-la. Então, antes de começar a trabalhar para valer, eu apresentando para vocês e vocês pegando um pouquinho, infelizmente vocês não vão poder treinar na prática, mas como eu disse, está tudo sendo gravado. Então, o que é o Construct? Basicamente, Construct 2 é uma ferramenta que de forma automática codifica jogos utilizando as linguagens HTML5 e JavaScript. Aí muitos olham JavaScript e pensam, lascou, eu nunca programei na vida, vou depender de uma linguagem de programação para poder utilizar, já vou embora, porque não sei nem o que é um algoritmo. Quanto mais codificar um algoritmo em uma linguagem de programação como JavaScript. A proposta da ferramenta é fazer com que você possa definir eventos de programação com clique e arraste, não implementar comandos, mas indicar ações. Por exemplo, a ferramenta já possui muitos eventos, muitas fórmulas físicas, muitas interações de jogos que são padrão ou são comuns em interação de jogos, e ela já deixa uma abstração, uma implementação já previamente implementada. Por exemplo, se eu quiser fazer com que um carrinho, ao colidir com a parede, ele destrua, eu não preciso implementar codificação JavaScript para que isso aconteça. Eu posso clicar no carrinho, posso clicar na parede que eu desenhei, que eu projetei, e dizer na própria ferramenta, quando o carrinho colidir com parede, destrua o carro. Isso tudo com clique em arraste. Enquanto eu estiver clicando e arrastando os comandos, por debaixo dos panos, o Construct está programando para mim. Ele está gerando o código-fonte que seria necessário para fazer toda essa interação que eu projetei com clique e arraste. Então, mesmo aqueles que nunca tiveram contato com linguagem de programação, com lógica de programação ou com desenvolvimento, seja em qualquer âmbito, o Construct 2 veio para poder abstrair a parte, entre aspas, chata para quem é de outras áreas e fazer com que eles foquem naquilo que eles realmente dominam. Os game designers só focam na parte de projeto, concepção e engenharia. Os designers só em desenhar, dizer como os desenhos vão ser animados e como eles vão interagir com todas as etapas de programação e implementações físicas que a maioria dos jogos, porventura, possuam e que na ferramenta já está previamente abstraído, certo? Permitindo, inclusive, que qualquer indivíduo, mesmo aquele que está ingressando no mundo da programação de jogos, pode utilizar e facilita muito para quem já desenvolve, para quem já conhece a linguagem de programação, porque ela se torna o que a gente chama de ferramenta RAD, aquela ferramenta que abstrai determinadas etapas de desenvolvimento e torna o desenvolvimento de jogos muito mais rápido do que se
eu abrisse uma ferramenta de desenvolvimento e fosse codificar tudo do zero. Já que, repito, tem muita coisa abstraída na ferramenta. Quais são os recursos fornecidos por ela, certo? Ela é rápida de aprender, a curva de aprendizagem dela é muito rápida, porque basicamente com um mouse você consegue interagir com ela. Ela é uma ferramenta muito intuitiva, a área de trabalho dela é muito simples. Para quem teve experiência em utilizar ferramentas como Flash, como Photoshop, a maioria das como Corel, ela possui uma interface gráfica muito similar a qualquer ferramenta de edição gráfica que vocês já porventura já tenham utilizado. Então, é fácil de se ambientar. E como eu disse, muitas das ações é feita com clique e arraste, então torna o aprendizado e o uso dela muito simples. Tem coisas que eu vou mostrar para vocês que vai ficar tão repetido que não precisava nem falar disso, porque eu já aprendi na primeira explanação, porque realmente é muito rápido a curva de aprendizagem. Comportamentos flexíveis, por exemplo. Se eu quiser programar um joguinho de plataforma, eu não preciso programar um personagem para poder utilizar, para poder a partir do teclado ele poder se movimentar, pular, pisar em uma plataforma, por exemplo, que é um jogo de Mario e de Sonic. Já existe um comportamento tipo plataforma que, se eu indicar um PNG ou um JPEG que eu tenho colocado no construct do Sonic e dizer que ele tem que se comportar como um item de plataforma, ele automaticamente já vai estar previamente programado para utilizar o teclado, para pular, para subir na plataforma, para subir uma escadinha. Eu não preciso fazer essa programação, porque já existem comportamentos de jogos previamente programados. Se eu quiser desenvolver um jogo de carro, já tem um comportamento de carro top-down também já previamente implementado. Ele já vai ter toda a física de drift, de curva, de freio e aceleração, por exemplo. Efeitos visuais, efeitos do tipo bandeira flamulando, estrelinhas piscando, efeito de placar de basquete, efeito daqueles placar de aeroporto, com aquelas plaquinhas Londres, Madrid se mexendo. Muitos efeitos visuais também já estão previamente implementados. O sistema de eventos, que esse é o recurso mais extraordinário que eu acho que o Construct 2 possui, que é justamente permitir que você possa programar sem saber programar. É o famoso clique e arraste, é o que a gente chama de programação direcionada a eventos ou programação visual. É aqui que você vai mandar no Construct 2 e dizer como o seu jogo vai funcionar, como eu vou atualizar um placar, como eu vou salvar o seu recorde, como eu vou compartilhar a pontuação dele no Facebook, no Twitter, por exemplo. Diz aí, cara, teu nome? Breno. Diz aí. O Construct 2 é novo? Na verdade, é uma ferramenta que eu já utilizo já há 3 anos e meio, mais ou menos. Agora ela já é uma ferramenta, eu acho que de 6 anos. Porque se ele é bom assim, eu nunca ouvi ninguém falar dele, não. É mesmo? O povo de jogos digitais usa muito. É bem difundido. Por exemplo, tem um evento anual que lá na instituição do ensino UNIP a gente promove, que é o Global Game Jam. Muitos desenvolvedores utilizam o Construct 2 e utilizam outra ferramenta também, que é o Unity 3D, que possui uma interface e uma lógica muito parecida. A diferença é que aqui a proposta é jogos 2D e o Unity, jogos 3D. Como eu sou meio old school e eu acho que o 2D é mais divertido que os jogos 3D de hoje, torna os jogos tão bem feitos que praticamente para poder interagir no jogo você tem que ficar apertando um botão ou ficar apertando um botão, estilo, na minha época, o Olimpíadas do Atari, que você só ficava mexendo no controle para poder jogar. É tão bem feito que o cara faz o mínimo possível dos jogos. Por isso que eu sou apaixonado pelo Construct 2, porque ele me permite voltar à minha época do Super Nintendo, do Master System, quando os jogos realmente eram divertidos. Mas se você quiser desenvolver jogos 3D, o Unity é mais útil. Mas no caso, se eu não quiser mexer com o Unity, eu posso confiar no computador? Pode. Você pode desenvolver jogos para Windows, para Linux, Mac. Apesar de que não tem uma versão para desenvolver para Mac, mas você pode desenvolver para Mac. É uma contradição, mas eles prometem há anos desenvolver versões para Mac, mas infelizmente até hoje estamos só na promessa. Agora, nada impede de você, por exemplo, instalar uma máquina virtual, instalar um sistema operacional nessa máquina virtual e simular o Windows dentro do Mac ou dentro do Linux. Emulação? Mas não é o mesmo desempenho, o construto fica bem mais lento. Por isso até que não instalaram máquinas virtuais, porque ia ser uma promessa não cumprida, não ia funcionar muito bem. Ok? Preview instantâneo. Eu posso testar os jogos enquanto estou desenvolvendo. Inclusive,
eu posso, enquanto eu estou desenvolvendo no meu PC, eu automaticamente testar no celular, no tablet, pedir para minha tia lá em Cajazeiras testar o jogo enquanto eu estou desenvolvendo, antes mesmo de eu lançar no mercado, porque o preview é instantâneo e super simples de utilizar. Existe um recurso que eu queria utilizar no Construct, mas não existe. Vou largar o Construct? Não. A Syrah, que é a empresa que desenvolveu o Construct 2, possui uma comunidade gigantesca de desenvolvedores, onde eles compartilham plugins que tornam a ferramenta extensível. Por exemplo, recentemente eu queria criar um Mario Kart utilizando o Construct 2. No final da apresentação eu posso até mostrar para vocês o jogo funcionando. O Mario Kart implementa algo que a gente chama de Mode 7, que é um algoritmo que permite que você possa simular 3D num falso 3D. Não é 3D, é um falso 3D. Quem jogou Mario Kart antigamente sabe o que eu estou dizendo. Mario Kart, tinha um joguinho de corrida de naves também, F0 não, meu Deus. Me esqueci, mas seguia a mesma lógica. O que acontece? O construtor não dava suporte ao modo 7. E o fórum tinha um programador muito legal que compartilhou o plugin para mim. Eu instalei no meu Construct e me permitiu criar o Mario Kart utilizando o Construct 2. Mesmo não sendo a proposta do Construct, criar falso 3D. Mas me permitiu criar falso 3D. E o mais importante, com o mesmo projeto, eu posso gerar jogos para todas essas plataformas. Android, a loja do Google Chrome, Facebook. Eu posso criar executáveis de jogos para sistemas operacionais, se eu quiser compartilhar no pendrive, no game. Ok? iOS também. Lembrando que isso na versão paga. Na versão gratuita, vocês vão poder criar jogos para a web. Jogos em HTML5. Ele vai gerar uma pastinha que você vai poder compartilhar em um servidor remoto, em um servidor de hospedagem, gerar o iframe para poder colocar num blog WordPress, ou então compartilhar no próprio site da desenvolvedora. Se você quiser desenvolver para as demais plataformas e fazer a exportação, você tem que pagar uma licença, que a última vez que eu comprei custava $176, mas que deve estar mais caro, que o brasileiro fica o triplo do preço, né, infelizmente, mas ele te permite para sempre. Licença para sempre. Agora tem níveis de licença. A licença mais barata te permite desenvolver jogos e vender para até 3.000 pessoas. Se o seu jogo for vendido para mais de 3.000 pessoas, você tem que comprar a licença premium. Aí você pode dizer, mas tem como eles saberem que eu estou vendendo para mais de 3.000? Não, não tem. Ele não faz esse controle. Porém, por questões de ética e a comunidade de software livre é muito grande, a galera, até para ajudar a Syrah a desenvolver novos recursos na ferramenta, eles costumam notificar e comprar a licença premium mesmo, para poder confirmar. Eu mesmo, o máximo que eu vendi foi 3 cópias, então nunca precisei comprar a versão mais cara, mas tem esse nível de licença dependendo da quantidade de cópias que você tem interesse em vender. Tranquilo? Mas vamos começar a ver a ferramenta, os recursos gráficos que ela possui e começar a criar pequenos protótipos para mostrar cada um desses recursos que eu apresentei no início do slide. Lembrando que, por eu gostar muito de um conteúdo, eu tenho fortes tendências a falar muito rápido. Ninguém aqui sabe de tudo e eu não sou dono da verdade. Se em algum momento eu falar muito rápido ou não falar de forma clara, apesar de que está tudo sendo gravado, mas se vocês não entenderem alguma coisa, não fiquem com vergonha de parar a apresentação em algum momento e pedir para eu repetir ou pedir para apresentar algo que não foi planejado na apresentação. Temos até 5h20 para apresentar pelo menos o conteúdo básico, então a gente vai ter todo o tempo do mundo de destrinchar ao máximo a ferramenta e vocês saírem daqui satisfeitos. Então me interrompa quando eu for rápido demais ou não for claro o suficiente. Ok? Quando vocês instalarem o Construct 2 no PC de vocês, vocês vão ter interface parecida com essa, onde as principais regiões que a gente vai utilizar na maioria dos projetos de game é justamente esse painel esquerdo, essa parte central e esses 2 painéis no meu lado esquerdo, no caso, né? Nessa área cinza, quando eu começar a criar meus projetos para valer, vai ser exibido uma interface muito parecida com a interface do Corel, onde aqui, com clique e arraste, eu posso adicionar personagens, elementos de jogos como placares, textos, elementos de background, resumindo, tudo aquilo que compõe meu jogo vai ser inserido nessa região aqui. Os sprites, justamente, os tiles, backgrounds e assim sucessivamente. No caso, isso que você põe, a gente adiciona para um personagem, a gente adiciona ele em modo 2D ou 3D?
No caso, eu coloco em modo 2D, frame a frame. Tem um editor de frames também que a gente pode colocar para poder editar as animações, a gente também vai fazer na prática. Eu posso fazer com que o mesmo sprite, que é até que ele disse, que é o mesmo personagem, possa ter mais de uma animação. E eu fazer com que determinadas animações sejam exibidas de acordo com uma determinada interação do usuário a partir da implementação de eventos. Eu posso dizer, por exemplo, se o personagem pular, execute a animação de pulo. Caso ele esteja parado, execute a animação em stop it, e assim sucessivamente. Então, o mesmo personagem pode ter mais de um frame, e ao mesmo tempo eu posso ter conjunto de frames específicos que no mesmo personagem eu posso criar mais de uma animação. Isso é possível também. Aí vocês podem questionar também, caramba, se eu for criar um Zelda, o Zelda tem elemento com força. Se eu quiser editar um elemento específico do meu jogo, a minha interface vai ficar meio faraônica para poder acessar um recurso específico, né? Tudo aquilo que você adicionar no seu estágio, vamos dizer assim, ele vai ser exibido nessa aba de objetos. Então você vai conseguir de forma individualizada acessar um elemento por vez também. Ele também vai fazer isso na prática. Na aba de cima ele vai exibir todos os arquivos de áudio, de imagens, os estágios que eu venho colocar, as telas que eu venho implementar em forma de árvore de arquivos. Isso facilita também questões de organização, determinados elementos que porventura você não consiga visualizar de forma mais clara na aba de objetos, nem na tela de edições, certo? Nessa aba aqui na minha direita, a aba de propriedades, ele me permite configurar elementos específicos de interface e de identificação de projeto. É aqui que eu posso dizer, por exemplo, a resolução do dispositivo que o meu jogo vai rodar, a velocidade com que o meu jogo vai rodar, a quantidade de frames por segundo que vai ser exibidos. Se meu jogo, a tela do layout vai ser maior que a tela do dispositivo, isso me permite fazer aquelas animações do tipo disco. Eu sei que a maioria de vocês não é da época do disco, né? Mas na minha época tinha a revista do Sérgio Malandro, né? Que era a revista do Sérgio Malandro. Na revista do Sérgio Malandro vinha uma tira de um personagem onde cada parte dessa tira tinha um movimento do Sérgio Malandro. Você podia interligar ele, formando um disco, botava num disco, na vitrola, e botava a vitrola para rodar para poder fazer com que o personagem fosse animado frame a frame. Então, eu posso fazer, por exemplo, um jogo do estilo Sonic, onde você tem a falsa impressão que o personagem está andando. Na verdade, o personagem não está andando. Quem está andando é o background. O personagem só está lá, fazendo H no movimento, enquanto o background está andando. Isso é permitido ser feito porque eu faço com que a tela possua uma largura fixa e o estágio em si tenha uma largura bem maior que o meu display. O que eu faço? Eu posso programar a movimentação apenas do display. E ele vai andando de acordo com o layout. A gente também vai fazer isso na prática hoje. Então, aprender como criar um joguinho de corrida top-down, para a gente aprender a como aplicar física, a como aplicar elementos de programação básico, como adicionar sprites e fazer com que eles interajam. Depois que a gente fazer isso, a gente vai aprender a como criar um joguinho de plataforma. Vai criar um jogo estilo Sonic, bem quadradão, né? Já que eu não tenho muito tempo para fazer os desenhos aqui. Lembrando que eu posso importar desenhos previamente feitos em outras ferramentas de edição gráfica. Não é uma proposta, mas eu posso mostrar para vocês hoje como é que se faz isso. Ok, pessoal? Para criar um novo projeto no Construct 2, aqui eu vou ter a opção File, New. Essa questão de criação de projeto é bem interessante porque o próprio Construct já traz também vários projetos previamente programados para que você possa ver como é que aquele game foi feito e você poder adaptar o template dele para um novo personagem. Por exemplo, aqui já tem o Flappy Bird, aquele famigerado Flappy Bird, que até hoje eu não entendi porque o coordenado do criador tirou ele do ar, porque ele se arrependeu que criou o jogo. Desde então surgiram vários clones do jogo, inclusive tem um clone do Flappy Birds aqui também. Se você quiser criar um Flappy Birds específico para um personagem caricato, você pode substituir o passarinho com o personagem que você quiser e implementar a sua própria versão do Flappy Bird. Mas como é interessante vocês aprenderem a criar suas próprias versões de jogos, na prática de hoje a gente vai criar um projeto em branco, tranquilo? Que é justamente a primeira opção a ser implementada aqui na criação de projeto. Feito isso, agora sim a telinha de edição de jogos vai ser exibido para vocês, tranquilo? É importante que antes de começar a projetar,
no nosso game, é importante definir as propriedades iniciais do jogo. Resolução de tela, tamanho de layout, botar meu nomezinho lá no jogo para deixar claro que o autor, direitos autorais desse game é de Thiago Maia, um linkzinho para poder acessar o recurso, entre outras informações. Note que a aba de propriedade já está disponível no lado direito. Como a resolução não está muito boa, o que é que eu vou fazer? Vou utilizar a lupa aqui do Windows. Só em inglês. Só em inglês, mas já existe alguns membros da comunidade que estão traduzindo para português. E já existem alguns tutoriais no site oficial, que eu vou passar para vocês daqui a pouco, que já estão criando tutoriais em português. Eu sou um deles também. Mas o doutorado não está deixando eu terminar, mas eu prometo que um dia eu termino essas bagaças, certo? Então aqui, ó, na aba de propriedades, eu posso configurar o tamanho de janela. O tamanho de janela é especificamente o tamanho do display na qual esse jogo irá ser executado. Pode ser também o tamanho de um item de um site. Por exemplo, eu tenho um site no WordPress e eu quero numa postagem que meu jogo apareça numa janelinha com a resolução 800 por 600. Justamente, a primeira opção aqui, largura, a segunda altura, e aqui eu posso dizer a resolução específica do meu game. Por exemplo, 800 por 600. Aqui em cima eu tenho a opção de zoom out para que vocês possam ver uma tela no geral. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas a minha tela está com pequenos traços aqui, que por mais que eu tenha definido uma resolução inicial, ele está mantendo uma área de janelamento específica. Existe diferença em relação a tamanho de janela e tamanho de layout. O tamanho de janela é o tamanho de resolução do dispositivo que vai rodar o game. Então, por exemplo, se eu estiver criando um joguinho, esse joguinho vai ser iniciado nessa região de tela. Porém, o mapa do meu game é muito maior em relação a isso. Isso me permite criar aquele efeito Zelda. O jogo vai começar ali, quando ele andar, eu vou poder programar e fazer com que a câmera siga meu personagem e aquela telinha tracejada possa caminhar dentro do meu jogo, seguindo o personagem, que a gente também vai fazer daqui a pouco. Por enquanto, a gente vai criar um jogo onde todo o game rola na própria tela do meu display. Então, a câmera não vai sair dessa região. Para que eu possa fazer isso, o tamanho de janela precisa seguir o tamanho do layout. Significa que o layout também precisa ter o tamanho 800 por 600. Como é que eu posso alterar o tamanho de layout? Eu vou clicar no layout para que eu possa, na aba de propriedades, visualizar propriedades específicas para layout. Nesse caso aqui, ó, já apareceu ali na minha tela layout size. Minha proposta é fazer com que a tela fique estática. Então aqui eu vou definir 800 por 600. Também, notem que o tracejado sumiu e não apenas isso, aqui está claro que o game vai rolar especificamente nessa telinha. Eu já posso até testar o meu jogo. Meu jogo por enquanto não faz nada. Mas se eu quiser ver como é que ele ficaria no navegador enquanto o jogo está nesse nível aqui, notem que aqui em cima existe um botãozinho de play. Basta eu clicar nesse botãozinho de play para que meu jogo seja executado no navegador padrão do seu computador. No meu caso, o Chrome. Como o meu jogo não tem nada, é de se esperar que seja exibida uma tela em branco. Nosso objetivo agora é criar o nosso primeiro gamezinho nessa área branca aqui e começar a se divertir. Isso aí, cara. O curso, ele é pesado? Ele é pesado? É nada, é muito leve. Eu acho que ele na máquina instala uns 2 megas e meio. Isso é pequeno. É rápido de baixar também. Tem as versões estáveis e as versões de teste. Sugiro não baixar as versões de teste. Só procure as estáveis, porque as de teste costumam travar muito, já que são de teste, né? Eu estou utilizando de cobaia. Então é bom vocês usarem as versões estáveis. Beleza? Então vamos começar a se divertir para valer. Meu objetivo inicial é fazer com que vocês criem um pequeno jogo de carro. Caraca, Thiago. Delta V igual Delta S sobre Delta T nessa altura do campeonato, no último dia do evento. Tô morto. Calma. Já existe toda a implementação de velocidade, aceleração, drift já no Construct.
Para que a gente possa começar, eu preciso adicionar o elemento básico que qualquer jogo possui. Desde um jogo de corrida até um jogo de futebol, esse elemento é presente em qualquer tipo de jogo. E esse elemento se chama sprite. Uma árvore que eu venho colocar no meu jogo de plataforma é considerado um sprite pelo Construct 2. Um carro, sprite. Uma bola de futebol, sprite. É ele que me permite colocar elementos gráficos no meu jogo. Como é que eu posso inserir não apenas um sprite, mas qualquer tipo de objeto passível de ser manipulado pelo Construct 2? Muito difícil. Basta você clicar 2 vezes na região de layout. Vai ser exibido essa janelinha aqui, onde nessa janelinha exibida, todos os objetos passíveis de serem adicionados em um game a ser implementado no Construct 2. Por exemplo, ele permite aqui que vocês possam adicionar uma barra de progresso, apesar de que todo jogo criado no Construct 2 automaticamente, para carregar na internet, ele cria essa barra de progresso inicialmente no seu jogo. Uma caixa de texto, um slide bar, fazer com que meu jogo detecte altitude, latitude e longitude no navegador, saber que aquele jogador é de João Pessoa, pegar o IP do cara, tocar músicas, ganhar dinheiro a partir da exibição de propaganda no meu jogo, também é possível. Já existem objetos que te permitam fazer isso automaticamente. Carregar um videozinho de entrada no início, quando o cara vai jogar. Mas meu interesse é nada disso. Estou começando a criar essa porra agora. Então a primeira coisa que eu vou fazer é justamente adicionar um elemento básico do meu game, que é justamente colocar um sprite, que ele vai ter esse íconezinho parecido com aquele personagem do Space Invaders, né? Que não é na época da maioria, mas eu joguei essa bagaça pra caramba. Então tem esse personagem aqui, é ele que me permite colocar um elementozinho de game no meu Construct 2. Eu posso tanto clicar 2 vezes nele, quanto selecionar a opção Sprite, vir aqui embaixo e clicar na opção Inserir. Quando eu clicar em Inserir, vai aparecer essa cruz me solicitando a localização inicial desse sprite. Vamos supor que eu vou colocar aqui nessa região mesmo, vou clicar aqui, isso vai me permitir abrir a telinha de edição de imagens. É aqui que os designers vão perder bastante tempo desenhando ou carregando PNG já prontos que o cara fez no Photoshop, ou no Corel, ou no Paint, sei lá, né? O cara quer criar aquele jogo bem old school, né? Pixel art, né? E você já até deve ter tido palestras aqui no VTWeek sobre pixel art. Então é possível vocês exportarem desenhos externamente. Porque, como minha proposta aqui é criar protótipos, então a gente vai criar um jogo aqui bem feinho, com a interface não muito robusta, porque basicamente eu só quero mostrar recursos prototipados. Eu não quero criar um game de fato aqui com vocês, até para ganhar tempo no que realmente interessa, que é apresentar os recursos da ferramenta. Como eu vou criar um pequeno jogo de carro, o que é que eu vou fazer aqui? Começar a desenhar como se eu estivesse no Paint, né? Tem essa opção de quadrado aqui de retângulo, onde eu posso selecionar uma cor específica, ou desenhar uma Ferrari aqui. E podem criticar meu desenho do que foi. Isso aqui é uma Ferrari, certo? Desenhar a carenagem, desenhar os pneus. Isso já é a carenagem. É paciência. Normalmente programador é péssimo em design. Até eu gosto muito da área de design, mas infelizmente é questão de dom. Eu não tenho. Nota-se, né? Vocês não falam, mas está no pensamento de todos, eu tenho certeza. Beleza. Tudo que estiver fora do carrinho é área transparente. Essa parte que fica de rebaba, vamos dizer assim, no meu desenho, não é interessante que permaneça, porque ele vai interferir em relação à colisão. Meu objetivo é criar um jogo que permita analisar se o cara em nenhum momento vai bater na parede. Se eu não tirar essas rebabas, o construtor vai considerar essa parte remanescente como que se fizesse parte do meu carrinho. Para que eu possa tirar essa parte que sobrou, existe essa opção aqui de crop, que eu posso cortar toda a parte excedente e transparente do meu desenho. Isso também pode ser feito em desenhos PNG com transparência exportados de fora. Então, se eu clicar aqui, ele ajusta exatamente ao tamanho
do meu desenho. Vamos supor que terminou meu carro. Porra, terminou o carro é só isso aí, o carro é só isso mesmo, certo? Para eu ver ele na minha tela, eu fecho aqui, ele vai ser exibido na minha telinha principal de game, mas ainda assim não está no tamanho que eu quero, ele está muito ignorante. Eu posso mesmo, fora da tela de edição, redimensionar o meu sprite, segurando o Shift, por exemplo, para que ele não distorça, e eu também posso aqui nesse quadradinho central, girar de acordo com o tamanho que eu queira. Mas meu interesse é fazer com que ele fique nessa posição inicial, aqui. Tranquilo até aí? E o jogo está pronto, eu vou clicar play aqui, o carro vai andar. Não, tá danado, né? Não é assim. Por enquanto, meu jogo só tem esse elemento, mas por enquanto eu posso mexer no teclado no que for, mexer no mouse no que for, que ele não vai respeitar, porque agora que o sprite for inserido, eu vou ter a chance de implementar comportamentos, eu vou dizer como esse sprite vai interagir com o meu layout. E vou poder também implementar eventos. O que esse carro pode desencadear enquanto ele estiver em movimento ou quando ele estiver interagindo para com o usuário. Mas para poder continuar, eu pergunto: alguma dúvida, pessoal? Lembrando que, infelizmente, vocês não têm cópias do construto instalado no laboratório, portanto, eu estou gravando a aula para que vocês possam testar em casa, para quem perdeu o início. Já repeti isso pra caramba, né? Mas está gravado, certo? Então, vocês vão ter oportunidade de praticar em casa. Vamos começar a fazer com que ele funcione como carro. Para que ele funcione como carro, eu preciso alterar um comportamento. Como é que eu posso definir um comportamento para um sprite? Primeiro eu mantenho o sprite selecionado, logo em seguida eu venho para a área de propriedades, e aqui na aba de propriedades, eu tenho a oportunidade de acessar o item de menu Behaviors, onde aqui eu posso adicionar um ou mais comportamentos para esse carrinho. Para poder adicionar, eu vou clicar aqui no link, vai ser exibida a janela de comportamentos. Por enquanto não existe nenhum comportamento associado a esse carrinho. Eu vou poder adicionar comportamentos ali no símbolo de mais. E aqui no símbolo de mais vão ser exibidos vários comportamentos pertinentes a um game. Por exemplo, se eu estivesse programando um joguinho de cartas, eu poderia fazer com que o meu sprite funcionasse no esquema de drag and drop, aqui embaixo. Fazer com que eu possa segurar o sprite, selecionar e arrastar, e o sprite poder perseguir a minha seleção. Vou até colocá-lo para poder vocês verem o efeito de comportamento funcionando. Selecionei o drag and drop, fechei. Vou testar meu jogo. E agora eu vou segurar e arrastar o carrinho. Isso envolveria umas 50 linhas de código JavaScript para me permitir fazer isso, por linguagem de programação. E o construct já implementa as instruções automaticamente, só na definição do comportamento do meu sprite. Fui claro na questão do comportamento? Mas eu não quero que o carrinho seja arrastado com o mouse. Eu quero que, a partir das teclas direcionais do meu teclado, eu possa acelerar para cima, frear e dar ré para baixo, e direita e esquerda para movimentar o carro para onde eu queira. Então aqui eu vou ter que colocar outro comportamento. Nenhum comportamento é irreversível. E eu posso ter mais de um comportamento interagindo. Então eu vou chegar aqui de novo no item Behaviors, vou remover o comportamento inicial e vou adicionar um novo comportamento. Dessa vez, olha como é difícil programar um carro top-down. Eu vou chegar aqui e vou selecionar a opção carro. Vou selecionar, se eu quero criar um jogo de carro, primeiro eu vou criar o carro e vou dizer que esse carro vai ter um comportamento de carro. Certo? Vou clicar aqui em adicionar, vou fechar, vou executar, e agora sim, está aqui meu carrinho. Beleza? Para baixo, ele freia, mas ainda está acontecendo um negócio estranho, né? Eu vou acelerar, e minha proposta é que o jogo só aconteça nessa tela. Cadê meu carro? Aí para eu voltar eu tenho que dar ré,
Pode ser que eu tenha acelerado demais, ele tenha ido embora, e realmente, eu não sei para onde ele foi. Pronto. Não! Então, o ideal é que esse carrinho permaneça nessa bagaça, né? Para que ele possa permanecer nessa bagaça, eu preciso dizer que ele se comporte dentro dessa tela, e que ele não saia dessa tela, por exemplo. Então aqui, ó, vocês sabem que o mascote inicial do principal do BitWe, que é o Come, né? Os fantasminha. E se eu quiser botar o comportamento de Come, funciona, Tiago? Vocês se lembram do comportamento do Come, né? Você chegava na lateral extrema direita, ele automaticamente aparecia na esquerda, né? Como é que eu posso fazer isso? Tudo isso é comportamento. Vou adicionar aqui um novo comportamento, para provar para vocês que eu posso ter no mesmo sprite mais de um comportamento. Vamos chegar aqui, ó. Ele vai funcionar como um carro, mas eu quero que quando ele chegar do outro lado, ele efetue o wrap. Se ele for para um lado, eu quero que ele automaticamente apareça do outro lado, dando efeito do Pac-Man. Então eu vou colocar aqui. Então ele vai ser um carro e ele vai aparecer de um lado e desaparecer do outro, meu velho. Então beleza. Fechei. Executei. Deixa eu diminuir o zoom. Let's go. Beleza? Mesma coisa vale vertical também. Jogo da cobrinha, né? E aí vai. Mas eu estou criando um jogo de carro. Então eu quero que o carro não saia daqui. Imagina que eu estou num parque, num estacionamento. O estacionamento é só isso que está aqui na minha tela. Então eu quero que ele, quando chegar no limite da tela, ele colida. Que ele seja obrigado a executar o jogo nessa tela. É outro comportamento. Então vamos lá. Note que só com o comportamento eu já fiz metade da iteração do meu jogo. Então eu chegar aqui, ó, comportamentos, vou remover o wrap e vou adicionar o comportamento de bound to layout. Quando ele chegar no limite do layout, ele para, certo? Adicionar. Se eu quiser tornar o jogo mais difícil também, eu posso fazer com que ele seja destruído, né? Destroy outside, se ele tentar sair daí, ele morra. Então aí você seleciona aquela opção, beleza? Adicionar, fechei, play, agora sim. Ré. Não saio, não consigo sair, nem a pau. E minha proposta inicial é que ele fique com esses dois comportamentos. Alguma dúvida, pessoal? Diz. Na opção que você falou que ele pode morrer quando... Ele sair da tela. Na verdade, não, ele quando bate. Ele é destruído. Basicamente, por ele não ter animação, o sprite é removido na tela. Ele desaparece. Mas eu queria fazer com que quando ele fosse destruído, ele executasse a animação do carro explodindo. Dá para fazer isso, mas para você criar a animação de explosão e no item eventos poder programar tudo isso. Quando o carrinho for destruído, execute essa animação. Que é quando eu for apresentar para vocês o item de eventos. Vocês vão programar propriamente dito game. Isso. Você colocou o tamanho da tela 800 por 800, não foi? 800 por 600. Isso é normal para fazer teste? Não, basicamente foi um teste básico, mas por exemplo, se eu quiser criar um joguinho para iPhone, normalmente a resolução do iPhone eu acho que é 1720, não, 1280 por 720, isso, 1280 por 720. Eu poderia ter configurado de acordo com a resolução do meu layout. 800 por 600 é o ideal para fazer um quadradozinho pequeno que poderia ser atachado num post de um blog, por exemplo. Ou na timeline de uma pessoa no Facebook. Redimensiona. Por exemplo, apesar dele estar 800 por 600, aqui no teste, ele está executando na resolução máxima. Na aba de propriedades, dá para configurar isso. Não redimensionar. Redimensionar sem distorcer. Dá para fazer isso tudinho na aba de propriedades. Por isso é importante a manipulação dessa aba. É ele que vai dizer como é que ele vai funcionar em diferentes plataformas. E você não tem que criar um projeto por resolução. Ele já automatiza isso para você também. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Voltando para cá. Meu objetivo agora é criar outro sprite
que eu vou fazer interagir com esse carrinho? Eu vou criar os guarda-reios, as paredes, que o jogador não vai poder bater. Caso ele bata, o carro vai ser destruído. Beleza? Todo elemento de game é considerado um sprite. Inclusive esse bendito guarda-reio que eu vou ter que criar agora. Então eu vou clicar aqui 2 vezes. Todo item é um novo sprite. Então eu vou adicionar um novo sprite. Vou colocar ele aqui. E essa barreira vai mostrar para vocês um recurso bastante interessante, que é justamente aquela aba de objetos que eu mostrei para vocês no início. Beleza? Eu não vou ter muito trabalho para criar essa barreira, não. Eu vou pintar toda essa região de sprite de cinza, porque eu sou um desenhista minimalista, certo? Então isso aqui vai ficar cinza. Beleza? E eu vou redimensionar ele para que ele me permita fazer uma pequena barreira. Aqui. Por enquanto. Mas na minha pista, Tiago, tem barreira na esquerda e tem barreira na direita. Eu vou ter que criar uma barreira por vez? Não. Diz. Eu não sei se essa pergunta vai responder mais na frente, mas eu vou tentar ver. Nada. Por exemplo, se essa barreira for dentro do portal, eu posso colocar tipo um portal? Pode. Se carro colidir com barreira, então outro layout 2. Vá para a próxima fase. Eu queria só se criar outro layout para cada fase. Cada fase é um novo layout. Cada fase é um novo. A tela inicial é o outro layout também. Todas as páginas do seu jogo podem ser representadas por layouts. Que aí também vai fazer isso. Tranquilo? Para facilitar a gestão do meu projeto, note que eu já tenho 2 elementos. Não é obrigatório, mas é interessante você dar nome aos bois. Se eu selecionar um sprite e vir na aba propriedades, eu posso chamar esse sprite especificamente de carro e esse sprite aqui de barreira, por exemplo. Certo? Eu quero dar esse sprite o comportamento de barreira e pedindo que o carro saia desse limite. Vou ter que configurar o comportamento para essa barreira. Venho aqui, selecionado na barreira, no item Behaviors. Vou adicionar novo comportamento para a barreira. Note que o nome é seguido em cada janelinha, então eu sei aonde estou aplicando um determinado comportamento. E aqui eu vou dizer que ele vai funcionar como um sólido. Um sólido vai impedir que o carrinho transpasse a barreira. Certo? Adicionei. Quando eu for executar, vocês vão ver que o comportamento já vai ser aplicado, certo? Então ele já não vai me permitir sair dessa região. O massa da aba de objetos é que, dado o nome e o comportamento inicial que eu defini para essa primeira barreira, todas as barreiras que eu puxar na aba de objetos, automaticamente vão adquirir o mesmo nome e o mesmo comportamento. Eu não vou ter que desenhar a barreira de baixo e fazer tudo de novo, a barreira do lado e fazer tudo de novo. Tudo isso já é automaticamente copiado. Então, voltando aqui para o Construct, note que tanto o objeto quanto a barreira quanto o carro estão disponíveis aqui na aba de objeto. Eu posso segurar, arrastar aqui para a área de edição, e ele já cria uma nova barreira para mim. Diz. Mas não obrigatoriamente o mesmo objeto vai ter a mesma função do ser. Vai ter. Todas as funcionalidades vão ser copiadas. Mas cria outro objeto parecido. Isso. Se você fizer o que eu fiz agora, é compartilhar os comportamentos. Se eu alterar o comportamento de um, ele vai alterar o comportamento de outros que possuem o mesmo nome. Beleza? Aqui eu vou deixar um espaçozinho menor para que eu possa incluir uma espécie de curva. Nada me impede também de selecionar, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, clicar aqui e continuar no meu desenho para que eu não venha aí para a aba de objetos. E aqui eu posso... Eita! Pronto. Você pode segurar Shift também para facilitar o alinhamento, certo? É que o analfabeto do professor esquece às vezes. Aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V.
Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. E as demais barreiras laterais. Pronto. Jogo digno de Electronic Arts. Certo? Beleza. Já defini o meu circuito. Né? Assim não vai, né, Tiago? Pronto. Tá aqui. O joguinho. Com todos os comportamentos e basicamente o que eu queria que ele inicialmente fizesse. Mas agora eu quero começar a adicionar eventos, que são ações desencadeadas de acordo com determinada ação relacionada dentro do meu jogo. Agora entra a programação. Se fosse no mundo normal, sairia o game designer e o designer de sprites e entraria o cara de ciência da computação. Mas basicamente o Construct tem um programador dentro dele, que permite que você possa codificar com clique e arrasto. Meu objetivo é implementar o seguinte evento. Quando o carro colidir com barreira, o carro será destruído. Como é que eu posso fazer isso? Voltando aqui para o Construct, vocês vão observar que existem duas abas. Uma aba de layout, onde eu desenho o meu game, e uma aba de event sheet, a planilha de eventos, onde eu vou poder, com clique e arrasto, programar os eventos do meu jogo. Para eu poder começar a programar, clico aqui na aba de eventos e vou poder adicionar um novo evento. Eu posso tanto clicar 2 vezes nessa região cinza, como eu posso clicar nessa opção de menu aqui em cima. Na primeira tela, ele vai mostrar todos os elementos que vão provocar uma determinada ação. Nesse caso, ele mostra todos os sprites adicionados, além do objeto padrão, que é o objeto de sistema. Todo game criado no Construct vai te dar o acesso para o objeto de sistema. Esse objeto de sistema te permite controlar tempo, reações do usuário na tela, tipo, se o usuário fechar o navegador, se o usuário estiver logado no Facebook, a cada 5 segundos faça isso. Quando o jogo carregar, ou quando o usuário deslogar, todas as informações relacionadas a SO, a sistema, vocês vão poder controlar no item de sistema. Daqui a pouco a gente vai ter um exemplo que a gente vai manipular esse objeto de sistema. Meu interesse é, primeiro, indicar uma ação do carro, que é implementar o que a gente chama no mundo da computação de estrutura condicional, que é justamente o que a gente chama de sim. Se algo ocorrer, faça isso. Então a primeira etapa é implementar o se e a condição. Se o carro bater na parede, é o que eu vou fazer agora, né? Quem é que vai desencadear a ação? Carro. Seleciono o carro. Clico em próximo. Na próxima tela, eu vou implementar a condição da ação. Quando eu selecionou o carro, eu disse se carro, e agora eu vou dizer o que é que vai acontecer. Aqui tem várias ações condicionais em inglês. Entre elas existe colisão com outro objeto. Na dúvida, já que existem várias ações, vocês podem utilizar essa barrinha de busca e utilizar uma palavra e digitar uma palavra-chave em inglês. Se eu quero prever uma colisão, eu posso digitar, por exemplo, ali na página de busca o collision. Opa. 2 L's. Collision. Então aqui, ó. Se uma colisão estiver habilitada para o carro, se o carro estiver atravessando outro objeto, entre outros também aqui, ó. Se o carro estiver em colisão com outro objeto, que é esse meu evento de interesse. Isso. Se tem a função livre, né? Isso. Mas aí, se eu tiver com vidas, aí vai ser. Aí a gente vai ver daqui a pouco que é justamente o que a gente chama de declaração de variáveis. A única forma que eu tenho no computador de armazenar dados a serem processados por uma aplicação
implementação é a partir da declaração de variáveis, que é um identificador que eu crio, que representa a posição de memória, quando eu digo que ali vai ser armazenado um ou mais dados. Imagina uma planilha de Excel onde tem uma célula que você pode digitar uma informação. Eu vou implementar essa lógica utilizando o construct 2, criando a variável que vai representar minha pontuação e fazendo com que o meu jogo possa, por eventos, atualizar essa pontuação, de acordo com a condição também. Beleza? Então aqui, ó, vou selecionar a opção On Collision with Another Object. Quando eu selecionar essa opção, eu vou ter que indicar para o construct que objeto é esse que ele vai ter que colidir. Vai ser exibida essa janelinha, onde naquele botão eu vou poder clicar e dizer, implementar minha condição do carro colidindo com alguém. Que alguém é esse? Vou clicar nesse botãozinho aqui e automaticamente vai ser exibida outra janela com todos os objetos que existem no meu game, entre eles a barreira. Vou selecionar a barreira, vou clicar em dono. Olha o que vai acontecer. Já implementei a ação. Se o carro colidir com barreira, isso é minha ação. Aqui nesse add action eu vou poder implementar a reação, que são as instruções que serão executadas quando aquela condição for verdadeira, certo? Mas antes de a gente ir para a ação relacionada ao evento, por enquanto, ficou claro o que eu fiz até agora? Vocês querem que eu repita todo o procedimento? Ficou tranquilo? Não sabe que eu também? Sim ou não, pessoal? Sim. Beleza. Tranquilo. Com a ação implementada, vamos implementar a reação. Para implementar a reação, eu vou clicar aqui em Add Action. E aqui eu vou dizer o que um objeto do meu jogo irá sofrer, por exemplo. Se carro colidir com barreira, eu quero pegar o carro e destruí-lo. Então aqui, ó, vou selecionar o carro, que é quem vai sofrer a ação. E aqui tem várias reações, entre elas, Destroy, que automaticamente vai remover um sprite do meu game. Então vou selecionar essa opção e está pronta a primeira instrução do meu jogo, que é aqui, ó. Se carro colidir com barreira, pegue o carro e o destrua. Para ver se essa implementação já está funcionando na prática, eu vou executar meu jogo. Então vamos lá. Puf! Foi destruído. Já. Você disse que quando ele batesse ele seria destruído. Já era. Aqui eu posso implementar outro evento do tipo, se carro colidir com a barreira, reinicie o jogo de onde ele parou. Beleza. Isso é outra ação. Vou chegar aqui no meu jogo, vou remover essa ação, vou adicionar uma outra ação. Pego o carro, aliás, se eu quero reiniciar o jogo é um evento de sistema. Eu tenho que fazer com que meu navegador volte meu jogo para o início. Então chega aqui em sistema, eu vou ter a opção Restart Layout, por exemplo. Que nem um jogo infinito, né? Quando o cara morre, volta para o começo, faz tudo de novo. Aquele jogo mais difícil. Aquele jogo que vicia mesmo, né? Ah, que jogo merda, já está 2 dias jogando. Beleza? Eu vou executar aqui. Executei aqui, ó. Andei, bati. Andei, bati. Voltou para o início. E aí vai. Posso fazer, enquanto ele não chegar no checkpoint, torne esse layout infinito. E assim, sucessivamente. Então, por enquanto, a gente já fez todos os elementos básicos que todo jogo vai possuir. Eu vou ter um layout. Esse layout vai possuir um ou mais sprites. Esses sprites podem possuir um ou mais comportamentos. E as ações dos sprites na minha tela de layout podem provocar a execução de um ou mais eventos. Para cada evento, eu tenho associado um ou mais ações. Beleza até aí? Mas um jogo sem placar não tem muita graça, né? Como eu posso implementar um placar nesse meu jogo? Então vamos lá. Voltando aqui para a minha tela de edição de layout,
Para eu adicionar um texto nessa tela, eu preciso adicionar um novo objeto. Dessa vez esse objeto não será um sprite, vai ser um elemento textual. Como eu posso adicionar um elemento textual no meu game? Clico 2 vezes no meu layout, venho aqui para a área de edição de objetos, e aqui eu vou ter a opção de adicionar um texto. Esse texto vai representar o meu placar, certo? Vou selecionar essa opção de texto, vou inserir esse texto, por exemplo, aqui no centro do meu jogo. A resolução desse texto não está muito boa, né? Nem o tipo de fonte. Eu posso configurar a fonte desse meu placar, posso vir aqui nas propriedades do objeto e mudar todas as configurações de fonte, de tamanho, de alinhamento, se meu computador deixar, né? Vamos? Pronto. Por exemplo, eu quero que esse texto apareça Comic Sans, negrito, tamanho 48. Não, está muito ignorante isso, 28. Certo, 24. 24, ok. Estico aqui para que ele possa ser exibido. Mas não está alinhado. Vamos alinhar horizontalmente e verticalmente. Então eu vou chegar aqui. Eu quero que horizontalmente ele fique centralizado. Verticalmente eu quero que ele fique centralizado. Não placar, porra. Não pode ficar sendo exibido o texto. Todo campo de texto possui um texto padrão, que nesse caso sempre vai ser texto. Eu posso alterar esse texto padrão aqui nas propriedades de texto no item text. Posso chegar aqui e dizer que ele inicialmente começa por 0. Ok? Está aqui o meu placar, que é o nome do meu objeto. Beleza? Mas se eu for executar esse jogo do jeito que está, esse texto ficará estático, vai ficar 0 para sempre. É importante que a partir de eventos eu possa atualizar esse campo de texto. É aí que eu vou ter que voltar para a aba de eventos e fazer com que determinadas ações do meu jogo possam provocar a reação de atualizar esse placar. Como é que eu posso fazer isso? Vou voltar aqui na aba de eventos. Sempre quando eu precisar manipular informações numéricas, eu preciso criar variáveis que me permitam armazenar tais informações de forma dinâmica no meu jogo. Como eu posso declarar uma variável, isto é, uma posição de memória que vai reter uma informação? Eu vou clicar com o botão direito aqui nessa região cinza, aqui na minha aba de eventos, e vou adicionar uma nova variável global. Essa variável é passível de ser manipulada por qualquer evento da minha planilha de eventos. Quando eu clicar aqui, eu vou poder dar um nome para essa variável, eu vou dizer o tipo de informação que vai ser retida nessa variável, e eu posso definir um valor inicial a essa variável. Eu vou chamar ela de placar. Melhor, eu vou chamar ela de batidas. Nela eu vou indicar a quantidade de vezes que o jogador já bateu na parede. Certo? Ele é um número, mas se eu quisesse eu poderia criar uma variável que armazena texto. Eu poderia armazenar o nome do jogador e no início do jogo dizer, bem-vindo fulano, armazenando o nome do cara em uma variável específica. E o valor inicial, o cara não bateu nenhuma vez, 0. Tranquilo? Beleza. O que eu quero fazer agora? Quando o carro colidir com a parede, eu não quero mais restartar o jogo. Eu quero atualizar a variável de batidas, criar o que a gente chama no mundo da programação de contador. A cada batida adicionar mais um à minha variável e copiar o conteúdo da variável e colocar no campo de texto. Lembre-se, o texto é o item a ser exibido para o jogador. A variável é a entidade que eu estou utilizando para reter a informação. Cada vez que essa informação for atualizada, eu preciso também atualizar o campo de texto para que o usuário possa ver o que está sendo feito na memória. Se eu não fizer isso, é como se eu estivesse criando uma calculadora que está fazendo o cálculo correto, porém não está exibindo a saída esperada para o usuário. Seu programa está funcionando, porém para o usuário a sua calculadora está
com o display quebrado, quando na verdade você não conseguiu exibir a saída esperada. Então vamos lá. Não quero mais reiniciar o jogo, seleciono, apago. Quando o carro colidir com barreira, primeiro trabalho, adicione 1 a variável batidas. Sempre quando eu for manipular variáveis, eu posso manipulá-las a partir do objeto sistema. Se eu vou gerenciar a memória do meu computador, isso é uma ação de sistema. Então a manha de saber o que eu vou utilizar no construct é você entender o contexto. Placar, sistema. Pular, algum sprite que eu criei. Bater, algum inimigo que eu criei. Outro sprite. E aí vai. Sistema. O que é que eu quero fazer? Eu quero adicionar valor a uma variável. Note que na aba de eventos, existem eventos específicos para gerenciamento de variáveis, inclusive adicionar valores. Vou selecionar essa opção e aqui, no mesmo jogo, eu posso ter mais de uma variável. Como eu só tenho uma, por padrão, a variável batidas já foi exibida e por padrão eu quero que a cada batida realizada, o valor 1 seja adicionada à variável batidas. Beleza. Dono. Está aqui, ó. Quando o carro colidir com barreira, coloque 1 em batidas. Mas quando eu for executar, vocês vão ver que isso ainda não é suficiente. Aqui, ó. Eu estou batendo, ó, mas eu preciso atualizar o campo de texto com o conteúdo da variável, para que meu trabalho seja eficiente. Então, voltando lá, o mesmo evento pode ter mais de uma ação. Então, aqui eu posso adicionar uma nova ação. Além de atualizar a variável, eu quero que você pegue o texto placar e sete um determinado texto que eu vou indicar para você. Que texto é esse? O conteúdo da variável batidas. Note que enquanto eu estava digitando batidas, o construct me dá um recurso de autocomplete. Então está ali a variável, eu posso clicar nela e dizer que o texto a ser inserido é tudo aquilo que está armazenado na variável de batidas. Então, Doni, eu vou fazer duas coisas quando o carro colidir com a barreira: atualizar a variável e demonstrar o conteúdo da variável para o usuário no campo textual. Agora sim, eu vou executar. Vou bater aqui, ó. Tuf, 2, 3. E aí vai. Poderia ter programado um limite, por exemplo. Quando o placar for igual a 10, aí tá danado, né? E vamos começar o jogo de novo, que o cara já bateu demais. Ou poder implementar um novo evento. Chegar aqui, ó. Comparar a variável sempre é um ato de sistema. Então aqui, ó, em sistema, eu quero comparar o valor de uma variável. Quem é essa variável? Batidas. Eu quero comparar o quê? Eu quero analisar se a variável é igual a um valor, maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual, diferente. Vamos botar aqui, ó. Se batidas for maior ou igual a 10, se batidas for maior ou igual a 10, eu quero que o jogo seja reiniciado. Então aqui, ó, adicionar ação, sistema, restart. Vamos ver? Note que aí já vai mais 100 linhas de código também, se eu fosse programar isso, né? Eu cheguei aqui. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começou tudo de novo. Beleza? Dúvidas em relação a variáveis, pessoal? Você não tem nenhum tipo de variável? Você só usa a variável global? Eu posso ter variáveis globais em relação ao evento. Eu posso ter variáveis locais, que são aquelas variáveis que eu defino no meu objeto. Como é que eu posso definir uma variável local? Apesar de não ser escopo da apresentação, eu posso mostrar para você. Aqui, ó, vamos supor que eu quero definir uma variável local para o meu carro. E essa variável se chama velocidade. Aqui na aba propriedades,
eu tenho acesso a variáveis de instância. Essas variáveis de instância são minhas variáveis locais. Eu posso clicar aqui, criar uma nova variável, e aqui, por exemplo, a variável velocidade, que vai ser instanciada e acessada só a partir do carro. Então, antes de acessar essa variável, eu indico o objeto carro, e dentro desse objeto carro, acesso a variável velocidade. Aqui eu posso dizer, velocidade recebe 0. E essa variável vai estar declarada aqui na aba de propriedade. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? Entenderam todas as etapas? Sprite, evento, comportamento? Baseado nesse exemplo, vamos criar outro exemplo de jogo que vai dar tempo, graças a Deus. É o exemplo de plataforma. Vamos criar um joguinho que o cara vai poder andar, não vai ficar só restrito a essa tela, eu vou poder mover a câmera do meu cenário e fazer com que o cara jogue num jogo maior, e eu também possa criar novos estágios. Quando o personagem colidir com a porta, ele possa ir para o segundo estágio, por exemplo. Aí vai ficar um jogo bem mais completo. Então vamos lá. Criar um novo projeto. De novo em branco. Open. Deixa eu até criar um projeto sem nada aqui para poder ficar melhor visível. Close Project. Pronto. Criando um novo projeto. Ele vai criar aquela telinha de layout novamente. Meu objetivo é criar de novo um jogo que vai rodar em um display 800 por 600, certo? Vou alterar a largura de layout ou vou alterar a largura de janela? E aí? Depende, pode ser ambos. Pode ser ambos, mas meu objetivo é fazer aquele efeito que eu disse para vocês, do falso caminhar. Do falso caminhar você vai ter que alterar para ser pelo menos da mesma altura. Perfeito. Eu vou ter que fazer com que a largura, que a altura do layout seja o mesmo da altura da janela. Porém, a largura do layout vai ter que ser muito maior do que a largura da janela. Hã? Ele já redimensiona automaticamente e já adapta a programação também. Eu não preciso adaptar a programação por tamanho de display. Ele já faz isso automaticamente. Hã? Como é? Das passadas? Também. Então vamos lá, vou mostrar isso na prática. Então vamos lá. Eu quero que minha janela tenha um tamanho 800 por 600. Opa, 600. Deixa eu até diminuir aqui. Ok? Já o meu tamanho de layout, ele vai ter uma largura muito maior. Vamos botar 3000, mas a altura vai ser a mesma, 600. Olha como ficou minha área de edição. Meu jogo vai começar aí, mas enquanto meu personagem andar, o que vai andar não é o personagem. O que vai andar é essa telinha aqui pontilhada aqui pro lado. Se o personagem voltar, essa janelinha vai voltar para cá. Mario, É nesse esquema. Mario Mario, Sonic, Mega Man. Como é o nome disso? Hã? Rapaz, tem vários nomes. O construto classifica como um screw. É um screw. E tem até o comportamento screw. Você dizer qual é o personagem que a câmera vai seguir. Que é bem fácil de implementar isso. Você não precisa programar o caminhar da janela. Basta dizer o personagem que a câmera vai seguir. E o resto é tudo automático. Por isso você não precisa se preocupar com essa questão de largura, altura. Porque basicamente isso é de construto. Independente da resolução, siga esse cara aqui. O resto é feito automaticamente. Então vamos lá. E ela não precisa programar mesmo? Nada. Não. A única informação de programação que eu precisei colocar aqui foi informação de eixo X e Y. Só. Hã? Para ele andar? Não, pra mexer no Lógico botão. que Sim, Não, as interações que o Mario vai ter no jogo, eu vou ter que programar.
Eu não preciso programar como ele irá se comportar. Como ele vai pular, como ele vai andar, como ele vai cair. Mas, para eu dizer que se ele colidir com a tartaruga ele vai perder uma vida, aí eu vou ter que manipular o evento do jeito que eu fiz agora no carrinho. Eu vou ter que criar uma variável de vidas, vou ter que fazer a colisão do Mario com a tartaruga, e aí vai. Isso aí você tem que fazer. Com todos os projetos de construção e depois passar por código e modificar o código como quiser. Pode, isso é uma pergunta recorrente. Pode, mas não é um trabalho simples. Por que não é um trabalho simples? O Construct 2 faz o que a gente chama de ofuscação de código. Todo projeto que você faz no Construct 2, ele automaticamente gera um arquivo HTML5 e o arquivo JavaScript que o Construct 2 gerou. O problema é que, como esse código está sendo gerado automaticamente, ele não segue as boas práticas de programação do tipo digitar uma instrução abaixo da outra, comentar código. Todo o código vai estar na mesma linha, sem espaço. Então, para você entender, eu posso demonstrar depois o código que ele gera aqui. Isso aqui já deve estar com um JavaScript de 1000 linhas já. Só aquele projetinho do caso. Aí, para você organizar o código, entender, para depois manipular, é menos trabalhoso você programar do zero. Às vezes é difícil você entender o código que é feito por uma pessoa mesmo. Isso. Imagina um código feito. E não tem nenhum plugin, nada que já pensado em tentar organizar, tipo, separar para algum. Não duvido. Como eu te disse, a comunidade do Construct, que é implementada lá no Sirra.com, a galera compartilha muito plugin, já que o Construct é extensivo. Eu não duvido, é porque eu nunca pesquisei sobre isso, mas eu não duvido que alguém não tenha pensado a mesma coisa que você, porque essa já é o quarto workshop que eu faço no Construct, e nos 4 todo mundo me perguntou isso. Deve ter, é algo que o pessoal quer, entendeu? Então eu acho que deve ter. E Sirra.com, e tem fóruns. Não vai ser uma coisa grande, porque também você não tem como comentar nem nada. Não vai comentar esse tipo de linha. Tem comentário. Tem comentário. Chegar aqui, ó. Evento, clica com o botão direito, adicionar comentário. Olá, pessoal. Aí ele coloca um comentário JavaScript também. Bem pronto. É. Totalmente pronto. Tudo que você pode fazer no JavaScript, existe uma opção de clicar raster aí no costume. Certo? Mas continuando. Eu não sei. Como é? Tiago, tem que ter uma limitação. Vá, diga aí. A limitação é que você não pode criar, por exemplo, um League of Legends com ele. Não, Não dá para criar jogos 3D, é só jogos 2D. Ambos dele, agora. 2D. E animação, como é que faz? Hã? Animação. Design. Vou mostrar agora, eu vou criar o Sonic, né? Porque vai ser um negócio bem quadradinho, vai dar para fazer animação. Dá pra fazer um Final Fantasy VII? Um Final Fantasy VII? Aí vai fazer? Dá para fazer. Agora você vai ter muito mais trabalho para fazer as interações de RPG. Por exemplo, sempre tem aquele diálogo, questão do NPC, questão de atributos. Existem frameworks de criação de jogos específicos para a criação de RPG, como o RPG Maker, que é um Construct 2 específico para RPG. Dá para fazer um Final Fantasy aqui? Dá. Porém, já existe uma ferramenta que já abstrai todos os elementos do RPG. Fica mais fácil no RPG Maker. Por que o NPC seria difícil? Porque aqui você tem que criar uma variável para cada atributo do NPC, todos os diálogos dele. No RPG Maker, por exemplo, você pode criar todo o diálogo dele no arquivo texto, ou XML, carregar nele e dizer quando aquelas frases vão ser exibidas. Só pelo bem, Dá para fazer esse construto, mas dá trabalho danado. A limitação do construto é que, para determinado tipo de jogo, você vai ter mais trabalho. O RPG é um exemplo. Eu não recomendo o construto para criar RPG. Qual é o forte do construtor? Assim, criação de jogos que envolvam plataforma física, por exemplo, Sonic. Todo jogo que você tem acostumado a jogar na geração 8 bits, 16 bits, é passível de ser criado em construto. Subiu essa geração, existem ferramentas de mais evolução. MP2 ainda rola? Rola, mas no construto ainda rola, né? Mas, por exemplo, envolver um 3D, já me vá para o Unity, no Unity 3D. Tudo isso que eu estou fazendo no construto tem interface parecida no Unity. A diferença é que eu posso, por exemplo, pegar um AutoCAD da vida
criar um personagem no AutoCAD, carregar o DWG, né? Pegar o arquivo DWG e carregar no Unity. E fazer com que um prédio que eu fiz no AutoCAD seja um elemento do meu jogo. Isso no Construct não dá para fazer. Entendeu? A limitação está no tipo de jogo. Se for RPG, tem uma ferramenta específica para RPG. Se for 3D, tem uma ferramenta específica para 3D. Tirando isso, qualquer tipo de jogo 2D que você queira criar, dá para criar no Construct. Já fiz jogo de papel, eu vou mostrar para vocês. Se vocês quiserem, então o celular aí com 3G, acesse aí. tiagomaia.net/baskettime. Calma aí, isso é um site. É um site que você... Como Tiago? Vou botar aqui. THY. Tiago. Deixa eu botar aqui o notepad. tiagomaia.net/baskettime. Se você abrir, isso aqui é um jogo para web, mas que como ele adapta a resolução, ele vai abrir no seu navegador como se fosse um aplicativo mobile. Ele vai ocupar toda a tela do navegador do seu celular. E se você for aí no seu celular favoritar, deixar ele na tela de início, ele pode ser jogado offline. É como se ele instalasse a aplicação do seu celular. Porque é JavaScript, entendeu? Tanto o iOS quanto o Android, como é o esquema? Você vai usar o mouse, no caso do celular, o touch, para segurar em um determinado ângulo aí na cesta. Não é nem atirar, você vai segurar um ponto e soltar. Se você segurar demais, a bola vai para casa do caralho. Se você botar num ângulo ruim, a bola não vai ir para a direção que você quer. Ele tem as 3 variáveis aí, que é a variável de recorde, a variável de quantidade de bolas e o placar atual. Você tem 10 bolas. Cada cesta que você faz, você ganha mais 2 bolas. Essa bolinha, esse kick da bolinha, eu não precisei implementar. Eu precisava implementar uma física de gravidade, de movimento da parábola. No construto, para eu fazer esse movimento da bolinha, eu usaria esse comportamento aqui, ó. Voltando aqui para o construct. Ó, eu posso botar sons também. Então aqui, ó, eu posso adicionar um sprite, pintar ele de vermelho. Tem como criar uma bolinha. Aí aqui, ó, vou botar um comportamento. Vou dizer que ele vai funcionar seguindo as leis da física. Então ele vai respeitar a gravidade, vai respeitar atrito. Beleza. Vou botar física. Adicionar. Pá. E aqui eu vou botar outro comportamento dizendo que ele não pode sair da tela. Porque como ele vai respeitar a lei da gravidade, ele vai cair e vai sumir da tela, né? Então aqui, ó. Eita, eu já viciou, tá vendo? Bound to layout. Olha, tá R$32 o fonte dele, que quiser aprender, pode comprar, certo? Bound to layout. Olha o que vai acontecer. Vou executar. Tirar a lupa aqui para vocês verem melhor. Olha aí. F5. Ó. Olha. Para fazer ele quicar, basta botar um chão aqui e dizer que o chão também vai respeitar as leis da física. O item pode colidir com outro, elasticidade, outro elemento da física. Então ele vai quicar. Então eu só fiz isso. Diz que a bola tem um comportamento de física e a cesta tem um comportamento de física. Quando 2 elementos de física se colidem, eu nem preciso programar esse evento. Eles automaticamente vão ficar. Eu levei 5 minutos para fazer esse jogo. O trabalho que eu tive foi desenhar essa regra toda. Mas a programação foi 3 linhas. Porque eu estou dizendo, eu estou desvalorizando meu produto de R$35, que está no link no final da apresentação, eu vou mostrar para vocês. Mas voltando para o elemento da plataforma, que eu preciso. Isso. Não pergunta, mas sei lá, se tu sabe. Tu sabe um jogo que foi construído e faz muito sucesso. Agora Sem ser flagpub. Né? Agora de cabeça eu não lembro, mas no próprio site dos criadores, que é o isirra.com, tem exemplos. Tem vários exemplos. Tem um exemplo, inclusive, de um game que foi feito por Facebook.
que é um jogo de nave, bem bonito, que o cara é tipo o R-Tape, o antigo R-Tape do Super Nintendo. O cara vai ganhando skills, vai ganhando mais tiros, o jogo é bem bonito. Mas não me lembro o nome, E tem um clone que aqui no Brasil foi Mônica do Castelo do Dragão. E foi um jogo que foi um sucesso da porra. Um dos melhores jogos nacionais foram desenvolvidos. Que é um clone de outro jogo. O jogo que foi mais sucesso no Brasil naquela minha época foi um jogo pirata. Que até que hackeou, aí fez. Aí o jogo é massa. É um jogo todo 2D, mas tem todos os elementos de RPG. O cara entra em dungeon, o cara ganha espada, ganha armadura. Agora o nome eu não me lembro. Mas nesse site tem vários exemplos. Certo? Mas continuando, eu quero que vocês aprendam a criar um janelamento antes de acabar a aula de hoje. Senão não vou ficar satisfeito. Vou excluir esse sprite. Vou criar um novo sprite, que vai ser o meu Sonic. Sprite. Coloquei aqui. Pá. Certo? Vamos desenhar o Sonic. Pronto, o Sonic está pronto. Não, vamos pelo menos botar um olhinho, porque agora vamos animar o meu sprite agora, certo? Vamos lá. Vou pegar um quadrado também, né? Para não fugir. Branquinho. Pá. E agora, olhinho. Pronto. Opa. Eita, ficou horrível, mas beleza. É. Cinema Super Futebol no Master System. Pronto, o olho era feito assim. Pronto, beleza. Eu quero que o olho desse bicho pisque. Eu tenho que trabalhar com animação. Como é que eu posso animar um sprite? Notem que na tela de geração de sprite, eu tenho uma janelinha aqui inferior, onde eu posso gerenciar a quantidade de frames que esse sprite vai ter. Certo? Para eu criar um frame, basta que... Ó, esse joguinho ali que eu estava falando. Foi feito no Construct. Basta ter paciência e dom. Eu não tenho esse dom. Então. Eu só não sei o nome, mas esse jogo é famoso. Beleza? Então aqui, ó, para fazer com que ele pisque, vamos fazer o seguinte. Vou tirar a rebaba. Vou vir aqui em Frame, ó, vou clicar com o botão direito e vou duplicar. Para não ter que redesenhar tudo. No segundo frame, eu só vou deixar tudo azul aqui. Até que eu estou preguiçoso hoje. Ele vai fazer essa animação aqui, certo? Como se estivesse piscando o olho. Cada animação criada é exibida aqui nessa aba. Se eu selecionar ela, clicar com o botão direito e clicar em Preview, eu posso ver como a minha animação está ficando. Que por enquanto não está ficando, né? Ele começou no primeiro, foi para o segundo frame e parou. É importante dizer que essa animação vai sofrer um loop. Então vou chegar aqui, ó, fechar. Aqui do lado, ó, tá vendo a opção Loop na aba de propriedades? Tá No. Vou colocar em Yes. E vou prever de novo a animação. Aceita, eu não sou designer. Enquanto eu ficar assim. Hã? Tem como controlar o tempo? Tem. Tanto para o evento, quanto aqui. Eu posso alterar a velocidade. Eu quero que pisque com frame rate menor. E vou para o preview. Por enquanto, o meu joguinho, vou fechar aqui, tá assim. Parece que meu Sonic tá parecendo um Platinum muito. Mas beleza. Agora eu quero dizer que esse Sonic é um personagem de um game de plataforma. O que é que eu preciso fazer inicialmente para que ele funcione como um objeto de plataforma? Eu digo isso a partir de quê? A partir de um comportamento. Então vou voltar aqui no Construct.
certo? Vou adicionar um comportamento. Tem comportamento para plataforma? Sim. Plataforma. Certo? Vou colocar, mas vai ter um problema. Ó. Vou executar para vocês vão ver o problema agora. Vou executar. Oxi. Pera aí, pô, nem comecei a jogar. Qual foi o meu problema aqui? Não botou no chão. Eu tô criando um jogo de plataforma. Cadê a porra da plataforma? Eu tenho que criar a plataforma para que o meu personagem de plataforma possa interagir em parceria. Então vamos criar a plataforma. Vamos lá. Dá uma diminuída nesse platelmito que está muito ignorante. Beleza. Vou colocar aqui outro sprite, que vai ser o chão. Chão verdezinho. Primeiro estágio de Sonic, né? O rio, Mountain Hill, sei lá. Se você fizer um chão curvado, ele curva também? Faz. Agora aí você vai ter que trabalhar com PNG com transparência. Você desenha o shape, importa, dada a transparência ele vai respeitar. Aí quando você botar, exportar para o Sprite, você não corta, ele vai cortar? Ele corta, mas por exemplo, deixa eu ver se eu trouxe uma caneta. Trouxe. Eu já ia riscando aqui, ó. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho um PNG que é isso aqui. Eu tenho uma meia-lua. Quando eu faço o crop, ele faz o crop de acordo com a altura e a largura do meu objeto. Então, quando ele fazer o crop, ele vai manter essa área aqui sem cropar. Ele não vai cropar seguindo o shape. Ele vai cropar de acordo com o tamanho quadrado do seu sprite, do seu desenho. E aí? Trabalho de transparência. Você Então, aí, o construto vai respeitar essa transparência. Ah, legal. Tudo que for transparente, o personagem não pisa, entendeu? Mesmo que ele não crope, aquilo é desconsiderado pelo construto, porque é PNG com transparência. A transparência fica invisível. Mas só que o personagem vai poder interagir. Vai, e vai respeitar a curva, tudo tranquilo. Beleza? Vamos lá. Programar o chão. Note que meu estágio tem uma largura de 3.000. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Botar aqui o solo. Para dar o efeito de que está andando, eu vou colocar mais. Mas vou dizer logo que esse chão vai se comportar como um sólido. A minha plataforma sempre vai ser um sprite com comportamento sólido. Adicionar. Beleza? Vou testar por enquanto. Pronto. Por enquanto, ó, meu personagem já está na sua plataforma. Ele já pula. Ele já anda, porém eu tenho um estágio de largura de 3.000 e a câmera não está seguindo o Sonic. Eu preciso dizer de todos os sprites da minha tela quem é o personagem principal, quem é que a câmera deve acompanhar, o astro do meu jogo, né? Como é que eu posso fazer isso? Também a partir de um comportamento. Vou selecionar o sprite que vai ser o astro, vou colocar um comportamento. Opa, eu botei instância variável. É behavior aqui. Ele já funciona como plataforma. Agora eu vou dizer que a câmera vai fazer um scroll nesse personagem. É isso que vai fazer aquele movimento de tela que eu disse para vocês. O personagem que tiver com isso aqui é o que vai forçar o construct a fazer o janelamento de layout, de janela, de acordo com a largura do layout. Vou colocar esse comportamento de scroll to. Então ele é uma plataforma e a câmera vai seguir ele. Quando eu for executar agora, agora sim, ó. Morri. Aí no caso você desenha o cenário todo. Tem que desenhar todinho, em toda a largura do construto. Tanto que se vocês pesquisarem, por exemplo, por sprites... O background é fixo. É fixo. Quem anda é a janela. Talvez se você quiser, sei lá, eu acho que desenhar, sei lá, nuvens atrás, pode também ser diferente e você desenhar para outro. Não entendo que o cenário do mais para fora. Se você pesquisar, por exemplo, sprites Mario,
sprites do Mega Man, de background, quando tu for ver o background de um determinado estágio, tu vai ver um filetão assim. Bem grande. É justamente o que ele coloca no fundo para dar o falso caminhar. Pesquisar no Sonic, tu vai ver o estágio todinho. Estágio 1. Aí tá lá aquela faixa assim. Na verdade, o coisinha é demorado. Isso. Que tá andando na janela. Ele é do centro da tela, ele vai. O personagem mais, ele fica mais na parte inferior. Mas no caso. Não, no centro da tela, não, desculpa. No chão. Sim. Sim. Ok? Vamos. Oi? Você já viu o jogo Rayman Legends? Qual? Rayman Legends. Não conheço. O jogo tem uma mecânica aqui que algumas partes do background, se você se move, ele gira com você. Tipo, background. Eu tô ligado que jogo é esse. Dá pra fazer isso? Dá. Agora é um monte de evento para poder implementar o giro, mas dá. Dá sim. Então vamos lá. Vamos colocar mais background para vocês verem que o efeito está acontecendo. Por exemplo, eu vou colocar outra barreira aqui, ó. E eu quero que seja mais difícil para ele subir nessa barreira aqui. Eu quero que essa barreira suba e desça num movimento constante de senoide. Suba e desça. Num comportamento de seno. Certo? Está ele selecionado, vou botar um novo comportamento. Além de sólido, ele vai ter o comportamento de seno. Tá aqui. Beleza. Como é esse comportamento de seno? Selecionado ele, aqui em comportamento, eu vou ter todas as propriedades do movimento seno. Ali tem movimento. Eu posso fazer com que ele respeite o movimento senoide horizontal, mas eu quero que ele respeite o movimento vertical. Então chega aqui, ó. Vertical. Play. Opa, eu botei o Sonic. Era aí. Entenderam o que eu fiz aqui? Eu vou executar de novo. É bom porque a gente revisa o conteúdo no início da aula. O que está movendo? Eu botei o comportamento de senoide aonde? Na plataforma, né? Isso aqui que eu estou inicialmente também é uma plataforma. Se eu só quiser fazer com que só aquele vá com movimento, eu tenho que criar outro sprite, certo? Mas aqui, ó, tá tudo se movimentando aquele olho. Ui. Se eu quero criar uma escada, vamos criar uma escada? Vamos lá, clicar aqui 2 vezes, novo sprite, colocar aqui, a escada vai ser azul, não que já está, vermelho. Vamos ver se vocês pegaram a manha. A escada vai ter que comportamento? Sólido? Beleza, vamos lá. Vamos ver se é sólido? Oxente, mas não é escada? Existe um comportamento que me permite fazer com que ele funcione como sólido, mas se eu estiver indo de baixo para cima, ele possa atravessar. Que nem Ninja Gaiden, você viu Ninja Gaiden? Eu estou falando de um jogo, eu pai velho, falando de outro jogo da época da Ninja Gaiden. Eu estou falando de Ninja Gaiden de hoje, não. Ninja Gaiden de chato. E ele traça, tem tipo como se fosse uma ovelhinha, né? Tem. Como é que eu posso fazer? Ó? Voltando. Vou tirar esse comportamento de sólido e vou botar o comportamento aqui, ó, jump through. Olha aqui, ó. É um sólido.
Quando eu estiver em cima. Quando eu estiver embaixo, ele fica transparente, vamos dizer assim. Por que a escada não cai no chão? Hã? Por que a escada não cai no chão? Por que o quê? A escada não cai no chão. Porque não é física. Porque não é física e nem é plataforma. Então aí ele fica estático. Jump through, beleza. Olha agora. Eu posso incluir vários e fazer com que ele vá subindo também. Tem também a questão de vidas, que é a parte que vocês precisam saber agora no final da apresentação. Qual é o problema do placar em um jogo de plataforma? A câmera sempre segue o personagem, não é verdade? Vou botar aqui o placar. Vou criar um texto. Vou chegar aqui, ó. Botar o 0, 0, 0, 0, simulando o placar. E para ficar visível, pronto. Vamos supor que eu já indexei ele a uma variável, ele já está igual a 3 vidas. A proposta não é essa. A proposta é, vejam, vou executar. A câmera não vai andar? Tchau, placar. Você tem que dizer que, apesar de que a câmera segue o personagem, eu posso indicar para a câmera que elementos não vão respeitar o movimento da câmera, vão ficar estáticos na tela. O placar é um exemplo deles. Eu tenho que implementar um efeito que a gente chama de efeito parallax. Assim como em outras ferramentas gráficas como o Photoshop, eu posso trabalhar também em camadas. Eu posso dizer que a câmera vai seguir o personagem em uma camada e a outra camada não vai respeitar o andar da câmera por causa do parallax. Como eu posso fazer isso? Vamos lá para a gente poder finalizar o workshop. Então vamos lá. Como é que eu posso criar uma nova camada ou layer? Vou chegar aqui embaixo. Vocês vão ver aqui a opção, saúde. Vocês vão ver aqui a opção de layers. Posso clicar aqui em layers e por enquanto meu jogo só tem uma camada. Para adicionar uma nova camada, vou clicar aqui no maisinho. E para poder ficar claro, vamos chamar esse layer de rename estático. Ok? Para poder dizer que um layer permanecerá estático, eu vou chegar aqui na aba de propriedades e vocês vão ver a propriedade parallax. Para fazer com que um layer não respeite o movimento da câmera, eu vou dizer que o parallax possui os atributos 0,0. E tudo aquilo que eu queira que não se movimente, eu vou incluir nesse layer. Como é que eu posso alterar o layer de um objeto? Eu não quero fazer com que o placar ande. Então eu tenho que incluir ele no layer estático. Vou selecionar ele. Vou vir aqui em layer. E vou alterar do layer 0 para o layer estático. Acabou. Vou clicar aqui em player. Tá aí, ó. Olha o placar parado. Até que eu botei essa escada muito alta. Não estou conseguindo jogar meu próprio jogo. Mas tudo bem. Pronto, quero mais não. Pronto, aqui. E para finalizar mesmo, como é que eu posso criar um novo layout? Que seria um novo estágio. Beleza. O que é que eu faço? Clico com o botão direito aqui em Layouts. Add Layout. Aqui eu posso dizer se esse novo layout vai ter programação também, ou simplesmente ele é só uma tela de exibição. Se eu adicionar com Event Sheet, ele vai ter programação. Se ele não tiver, não tem programação. O ideal é que todo layout que você crie seja acompanhado de uma planilha de eventos. Aqui ele vai ser criado um novo estágio, estágio 2. Se eu quiser fazer com que o usuário vá do estágio 1 para o estágio 2, por exemplo, o que é que eu posso fazer aqui? Voltando para o layout 1, só para ser rápido, que eu já estou queimando o tempo,
eu vou dizer o seguinte: quando o Sonic sair do layout, que no caso seria uma portinha, né? Quando o cara entrar na portinha, vai para o segundo estágio, beleza. Eu vou dizer o seguinte aqui no evento: quando o Sonic outside estiver fora do layout, eu quero que o sistema vá para o layout estágio 2. Então, executar aqui. Estágio 2. Aqui eu poderia desenhar o estágio 2, né? E assim sucessivamente. Eu poderia ter feito isso com uma tela inicial. Quando o usuário clicar aqui, vá para o layout estágio 1. E aí começar toda a interação do game. Cada estágio é um layout. Cadê o Sonic? Hã? Cadê o Sonic? Aí eu tenho que incluir o Sonic também no estágio. Pronto, para poder ficar claro, vamos lá. Vou fazer o Ctrl C no Sonic. Vou para o estágio 2. Vou colocar o Sonic aqui. Vou colocar o chão aqui. Vou colocar mais em cima para provar para vocês que eles estão mudando de fase. Pronto. Estágio 2. Notou que ele deu uma queda maior? Porque o segundo estágio tem uma largura e altura de layout diferente. Eu posso fazer o esquema de Zelda, né? Zelda não é um estágio comprido. Ele é um quadradão, onde o estágio inicial está rolando num quadradinho. E assim, eu posso implementar o comportamento de 8 movimentos, para poder fazer o efeito do Zelda, no lugar do efeito de plataforma. Ok, pessoal? Alguma dúvida final? Podemos ver no jogo? Hã? Podemos ver no jogo? Como é? Podemos ver no jogo que você fez? Pronto, além do Basket Time, eu fiz um jogo bem simples aqui, deixa eu ver aqui. Sierra Arcade, eu acho que o Finger Racing. Lembrando, é tudo jogo protótipo que eu coloquei só para testar a ferramenta. Então não espere interface gráfica. Ah, tô sem internet. Mas você pode pesquisar aí. Thiago Maia, tudo junto. E Sierra Finger Racing. Dá para jogar pelo celular também. Thiago Maia e Sierra Arcade Finger Racing. É um jogo que simula aqueles joguinhos de antigamente do Brick Game. Aquele que você vai correndo com um carrinho e vão caindo os carros de cima, assim. É um joguinho daquele. Certo? Tranquilo, pessoal? Como é que eu exportaria esse jogo para a web? Eu estou dizendo, vou finalizar, não estou finalizando porra nenhuma, né? Mas porque isso é importante vocês saberem. Por enquanto, eu terminei o jogo. Como é que eu posso publicar ele? Aqui em cima, vocês têm a opção de Home, exportar projeto. Em exportar projeto, vai aparecer várias opções, porém, na versão gratuita, vocês só vão ter direito de exportar nesse esquema aqui, website em HTML5. Vai ser um jogo parecido com essa tela de teste que vocês estão exibindo. Vocês vão poder publicar e divulgar o link. Esse Basket Time que vocês estão jogando foi exportado nessa opção. Ele gera uma pasta com vários HTMLs e JavaScripts. Basta pegar aquela pasta, hospedar no servidor da hospedagem HTML e seja feliz. Divulgar o link. Pronto, ele já abriu o outro joguinho, esse aí. É um barulho da pose. É possível duas pessoas fizerem um jogo com o mesmo nome e com duas vidas? Dá para criar jogo multiplayer se tu quiser. Olha aqui. Eu quero fazer com que esse meu jogo, vou adicionar um comportamento aqui. Cadê? Multiplayer ou online? Hã? Online? Sim. Olha aqui. Mesmo na versão grátis? Não, não, tá. Dá agora. O problema é que tu vai conseguir fazer, mas não vai conseguir publicar, entendeu? Olha. Aí você implementa o IP do servidor que vai estar recebendo os jogadores. Qual é o nome do usuário de senha. Você tem um tutorial no site da Sierra.com ensinando a criar um jogo multiplayer bem completo.
Tá duvidando ainda? Não. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que tenham contribuído. Vou pedir para a organização para que me passe a lista de e-mail de vocês para que eu possa enviar o vídeo. Mas para poderem esperarem por isso, anotem meu e-mail e digam: Tiago, me envia o vídeo. Eu vou publicar esses slides também. Opa, fui demais. Engraçado, nessa telinha eu boto sempre não me lembre, mas não tem jeito não. Não tem jeito não. Aqui. Anotem meus contatos. Não copie esse e-mail não, que esse e-mail é antigo. Copie o tiagomaia@gmail.com. Curiosidades. Pode acessar o e-mail. Esse facebook.com/Prof. Tiago Maia não é um perfil pessoal, é uma fanpage no Facebook. Lá eu publico slides das minhas disciplinas de programação, curiosidades da área, oportunidade de emprego. E quem quiser mais informações pode me enviar mensagens privadas também a partir desse link. O Twitter, eu tenho a sensação que eu estou falando com as paredes. A galera de mídias costuma utilizar com força. Uma galera de computação é meio facebookiana, raramente usa. Mas eu gosto muito de utilizar o Twitter. Então tudo que eu divulgo na fanpage, no Facebook, eu também publico no Twitter. Beleza? Prazer conhecer vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.